Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Esse aqui é um corte das lives que eu faço, segunda, quarta e sexta, bem cedinho. Então, eu te convido, bora resenhar ao vivo. E agora tu fica com esse corte, olha aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre Grêmio e Fortaleza. A minha visão do jogo, tá? Ontem eu recebi meu pai aqui há muito tempo, a gente não jantava junto aqui em casa, então eu não consegui nem gravar vídeo depois do jogo. Mas a minha avaliação sobre o jogo do Grêmio, começo muito bom do Grêmio, começo muito bom. Um amigo meu definiu como uma boa sacada o Alisson por dentro e o Riquelme por fora. Foi uma mudança do Mano e foi uma boa mesmo. Né? O Alisson por dentro, mais junto do Bright White no ataque e não pelo flanco no começo do jogo, ajudou o Grêmio. Né? O Riquelme pelo lado esquerdo também ajudou e deu uma bagunçada certamente no que o Fortaleza do Renato Paiva esperava. O começo do Grêmio foi muito bom. 22 minutos foi muito bom. Muito bom também na comparação com o próprio Grêmio, né? Vamos botar nessa régua aí, né, gente? Aí o Grêmio consegue os 2 gols, 2 pênaltis indiscutíveis. O Bright White vai lá e faz o serviço que ele tem que fazer, né? E tá aqui um cara que sempre cobrou o Bright White para ser protagonista, ele foi lá e foi. Foi protagonista, né? Ele decidiu nos pênaltis. E aí, a partir dali, o Grêmio começou a sofrer, né? E tem uma coisa que, se a gente olhar para o jogo, olhem, pensem na atuação do Grêmio, quem viu o jogo, ou viu o VT. Qual é o jogador que vocês podem dizer ontem que comprometeu? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é uma régua para a gente usar para a atuação do Grêmio. E é uma régua compatível com o momento do Grêmio. Tem alguém ontem, no jogo contra o Fortaleza, que olhando a gente diga, esse aqui comprometeu, esse aqui jogou mal? Não. Não tem. O Volpi foi seguro em 2 lances. Né? A cobrança de falta é um outro lance que ele sai da área ali. Ele, inclusive, na cobrança de falta, surpreendeu muita gente. A mim também. Então o Volpi não comprometeu. Gustavo Martins foi bem na lateral. Wagner, Leonardo e Kahneman foram ok. Ainda tem uma dificuldade para sair jogando com os dois, né? Porque o Wagner Leonardo é canhoto, tá na direita, e o Kahneman não consegue sair jogando, não é a dele. O Marlon foi ok. Dodi Vila Sante, ok. Alisson por dentro, ok. Kike Oliveira, ok. Riquelme, ok. E o Bright White, ok. Então a gente não tem aí ninguém comprometendo nesse time, na comparação com o próprio Grêmio. Né? E os caras que entraram, também me parecem que entraram bem. O Pavon, mais uma vez entrou bem. Ele mostrou disposição. O Pavon deu uma bola longa para o Kike Oliveira em determinado momento, que o Kike Oliveira saiu na cara do goleiro e chutou para fora, já no final do jogo. Né? O Camilo entrou bem na lateral direita. Ele foi testado várias vezes, depois o Mano disse isso na coletiva, ele foi testado na lateral direita, tinha uma chance até dele começar como lateral direito, né? Justamente para o Wagner, pro Gustavo Martins vir para dentro, né? Porque aí com o Gustavo Martins por dentro teria só um zagueiro canhoto e aí melhoraria a saída de bola, né? Mas se decidiu por começar com o Gustavo Martins na lateral e o Camilo esperou. Mas olhando assim, quem entrou bem. Alguém vai discutir a entrada do Edenilson? O Edenilson até me pareceu que, na comparação com ele mesmo, entrou bem nesse jogo. Né? Não foi assim um supra-sumo e tal, mas na comparação com ele mesmo, contribuiu. Então, assim, se a gente sai do jogo olhando para o Grêmio na situação atual que o Grêmio está e não enxerga ninguém comprometendo, a gente tem uma notícia aqui. O Grêmio sofreu demais no segundo tempo, a meu ver, porque abriu mão da bola por muito tempo. O Grêmio poderia ter ficado um pouco mais com a bola, girando a bola, dando bola longa, tentando uma falta para acalmar o jogo. Mas ainda assim, o Fortaleza, tendo o volume que teve, não criou um caminhão de chances. Não furou o Volpi com um monte de chute. Fortaleza teve 2, 3 chances. Se a gente pensar no tanto de tempo que o Fortaleza teve a bola, é um número pequeno de chances. Só quero deixar registrado aqui que eu estou dizendo tudo isso, e para quem não viu o jogo, não é que o Grêmio fez uma partida de top 4 do Campeonato Brasileiro. Não. De novo, no contexto do Grêmio, no contexto dos jogadores do Grêmio nesse momento, no contexto de pressão, de falta de confiança, que a gente vê nos jogadores que ainda falta confiança,
foi uma atuação que a mim, inclusive, surpreendeu. Né? Então, é uma vitória importante, bota 3 pontos na conta, e com alguns desempenhos que foram bem, como muitos de vocês já falaram no chat, o Riquelme. O Riquelme foi bem. Marlon também foi bem. O Volpi fez uma defesa que garantiu os 3 pontos na cobrança de falta no final. Deu uma ponte e salvou o Grêmio. Né? Então, assim, tá bom? Não. Dá para melhorar. Mas o Grêmio voltou a vencer. E não foi uma vitória igual àquela do Santos, por exemplo. Lembram a vitória que o Grêmio teve em cima do Santos? Que o Kiko Oliveira teve que tirar um gol da cartola aos 40 e poucos minutos do segundo tempo? Não. Eu até estava comentando com o Gonçalo Cirne Lima, meu amigo, que a partida contra o Juventude, por exemplo, em Caxias do Sul, foi melhor, porque o Grêmio foi melhor do que o Juventude por mais tempo dentro do jogo do que contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza controlou, mas foi bem no início do jogo. Contra o Juventude lá, o Grêmio foi melhor por um período maior de tempo. E claro que tem um contexto, o Juventude estava jogando em casa, marcou mal, marcou pior, né? Até porque o Juventude é um time pior do que o Fortaleza, né? Então tem isso. Mas é uma vitória importante para o Grêmio. Uma vitória importante que dá pontos e que o Grêmio começa a tentar respirar. Né? Essa vitória ela foi muito importante para o momento e ela pode se tornar ainda melhor ou maior com o resultado da próxima rodada no final de semana, fora de casa contra o Fluminense. Né? Se a gente olhar para o que foi Palmeiras e Grêmio e para o que foi Grêmio e Fortaleza, a gente consegue ver uma melhora. Eu não vou dizer que é uma evolução, porque para ter uma evolução, na minha opinião, a gente tem que esperar para ver se isso é constante, se isso não é pontual. Mas houve uma melhora do Grêmio em relação a ele mesmo, em relação aos jogos recentes. O que tu acha? E aí, curtiu? Então já te inscreve no canal e vamos resenhar na próxima live. Valeu!